Bom dia a todos. Pegar esse formato de vídeo, daí quero até que vocês façam comentários sobre se realmente está ficando legal desse jeito, se a gente quer que mude, né? Se a aula vai ficar bom assim ou não, tá? Qualquer coisa, qualquer reclamação, ou você acha, pô, ficou legal, tal, a gente vai continuar assim, tá ok? Bom, atividade 2, classificando sequência e estabelecendo padrões, tá? A ordem dos elementos, uma sequência pode caracterizar um padrão, por isso, ao mudar a ordem de qualquer elemento, teremos uma nova sequência. Então, sequência nada mais é que disposição de valores, tá? E essa disposição de valores, ela altera de atividade para atividade. Tem 1, 2, 3, é uma sequência. Opa, tá despencando aqui. 1, 2, 3, é uma sequência. Agora, se eu coloco 4, 5, 6, é outra sequência. Então, a sequência vai depender muito da disposição e de quais valores eu vou usar, tá? Pode ser uma sequência numérica, uma sequência de desenho, né? Igual tem no exemplo abaixo aqui, né? Cada uma vai ser um estilo, ok? Eu vou dar alguns exemplos, daí vocês vão seguir no caderno de vocês, tá ok? 2.1. Veja a sequência de figuras. Quais os 3 próximos termos? Explica a regra de formação que você utilizou. O que é a regra de formação? Por exemplo, 1, 2 e 3. Qual que foi minha regra? Eu somei 1 com o primeiro valor, deu 2. Eu somei 1 com o segundo valor, deu 3. Então, eu sempre tenho uma regra de formação, não é uma coisa aleatória. Por exemplo, 1, 10, 30, 50, 1000. Não tem uma regra, isso é aleatório. Então, a sequência sempre tem uma regra para a formação desses valores. Tá? Por exemplo, na letra A, eu tenho o quê? Um sorriso, coração, sorriso, coração, sorriso, coração. Qual que vai ser o próximo? Pela lógica, sempre, pela sequência que a gente está tendo aqui, sempre depois do coração a gente vai colocar um sorriso, ok? Então vocês podem o quê? Tá escrevendo de qual forma, né? Que o meu padrão é boneco, sorriso, ou boneco, né? Pode ser um sorriso, coração e sorriso, ok? Na letra B, o que tem? Tem o raio, tem o sol, tem a lua, né? O raio. Qual que vai ser o próximo valor? Daí vocês vão colocar para mim completando. Não precisa fazer o desenho, vocês escrevem. Ah, vai ser uma lua, um sol, o que vai ser, qual que vai ser esse padrão, ok? 2.2, na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indique quais serão os 2 próximos termos e explique por quê, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, qual que está sendo a variação? O que é a variação? Do 1 para o 2, mudou quanto? A variação foi 1, né? Até às vezes um jeito de fazer, você faz o segundo valor menos o primeiro. 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1. Ou seja, a variação está sendo 1 e 1, né? Então, como que eu poderia explicar como que eu montei essa sequência? Não precisa ser do jeito que eu estou falando, pode ser do jeito que você, da sua forma de explicar, tá? Aqui eu posso falar o quê? Que sempre foi somado no anterior o valor 1. Por exemplo, somei 1 no 1, deu 2. Somei 1 no 2, deu 3 e assim sucessivamente, tá? Daí você vai colocar para mim quais são os próximos números. 2.3, escreva a sequência dos números naturais menores que 8 e classifique-a como finita ou infinita. O que quer dizer isso? Eu vou começar a escrever quais são os valores menores que 8, né? Números naturais, lembrando, eu tenho números naturais e números inteiros. Números inteiros são os números negativos. Antes do zero, por números inteiros, existe esse valor. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai embora. Agora, para os números naturais, não. Eles se encerram, eles se começam no zero. Antes do zero não tem nada. Lembrando, o que tem continuidade é infinito, o que não tem continuidade é finita. Daí você vai colocar quais são os números menores que 8. E vai dizer se é finito ou infinito. 2.4, observa a sequência numérica infinita. O que é? Não tem fim. 2, 5, 8, 11, 14. Qual a regra de formação? Né? O que você vai anotar aí? Podemos estabelecer uma regra de formação para definir seus termos. A partir do primeiro termo, obtemos os próximos somando quanto? É só ver a variação, mesmo caso da 2.2. Por exemplo, de 5 menos 2 vai dar quanto? 3. 8 menos 5 vai dar quanto? 3. Então, qual que é a regra de formação? Tá? Já dei a dica. Já está tendo uma variação de tanto em tanto, né? Então, estou pegando esse valor que variou e estou somando sempre com o anterior, para dar o próximo. Então, essa é a regra de formação. Ok? Descubra qual é a regra de formação e encontre até o 8º termo de cada sequência. O que é o 8º termo? O 20, por exemplo, da letra A é o primeiro termo, o 15 é o segundo, o 10 é o terceiro, o 5 é o quarto, vocês vão chegar até o 8º, né? Isso quando eu falo 8º termo, o 5º termo é posição. Então, o 20 está na posição 1, então ele é o primeiro termo. O 15 está na posição 2, então é o segundo termo. Então, você vai descobrir qual a regra de formação aqui, né? Tá fácil, né? É só fazer o segundo menos o primeiro. E vai me jogar para mim dizendo qual vai ser a regra de formação desses 3. Cuidado com a B que tem número negativo e a C tem uma coisinha aí, tá bom? É que também não posso ficar falando tudo, senão vocês vão, né? Tá? E daí vocês colocam os números para mim na frente. 2.6, tá? Vamos indo lá. Completa sequência finita
com 5 termos, descobrindo a regra de formação e registre. Eu vou fazer o A, depois vocês vão terminar o resto, tá bom? Adicione 4 ao termo anterior, ou seja, quem que é o termo anterior que eu tenho aqui? O único conhecido é o 5. Então, para mim, então, o 5 é o anterior, o próximo que vai vir é o posterior, ok? Daí você vai fazer o quê? Você vai somar um valor com esse 5 aqui para ter o próximo, tá? Vou pegar um lapinho aqui. Você vai fazer assim, ó. O 5 é o termo anterior. Daí você vai somar quanto aqui? 4. Qual vai ser o meu valor aqui? Então, 5 mais 4, eu vou conseguir 9. Então, na frente do 5, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 9, ok? E aí você já tem o 9. Qual que é o próximo número? Então, aqui eu já vou ter, né? Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Na frente do 5 eu tenho o 9. Depois do 9 o quê? Vou fazer a mesma coisa. Sempre no adicionar 4 ao termo anterior. 9 mais 4 vai dar quanto? 13. Ó, já tenho dois valores. Ok? 13 aqui tá bem feinho. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Opa. Também é novidade pra mim aqui. Tô meio perdidinho ainda. Como mexer certinho no dedo aqui. Ok? Pegar o pincelzinho aqui. 13. Daí, próximo termo. Eu vou fazer o quê? 13 mais quanto? O 4, eu vou ter 17. Então, eu já tenho, a partir do 5, eu tenho 9, 13, 17. Agora, tem o valor anterior. Aí que tá a pegadinha desse tipo de conta. É sempre para somar o termo com o termo anterior. Então, para mim descobrir qual vai ser o termo da frente. E para descobrir o que vem antes? Se está pedindo para adicionar, se faz o contrário. Vocês tiram. Ok? Se pedisse para tirar, vocês para fazer o anterior, você somava. Então sempre faz para descobrir o número anterior do que eu tenho, né? No caso 5, se por exemplo eu descobrir o 9, eu faria 9 menos 4, 5. No caso, para saber o número que vem antes do 5, 5 tirar 4, 1. Então qual vai ser a minha sequência? 1, 5, 9, 13, 17. Ok? Então sempre segue essa regrinha. Você vai, o que está vindo para frente, você segue o que está sendo, adicionar, somar, multiplicar o que está sendo pedido. Para ver o que vai vir antes do valor, você faz o contrário. Lembrando, a operação inversa da soma é a subtração, da subtração é a soma, da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Multiplica o termo anterior por 3 e subtrai a 2. Então você vai multiplicar o 10 por 3 e o do valor você vai subtrair 2. Aqui você vai fazer o contrário, né? Toma cuidado com esse 10 aqui, para descobrir qual o valor que você vai encontrar, né? Você vai multiplicar, então vai ter que fazer o quê? Uma divisão. Concorda comigo? Só que, vocês vão falar pra mim, como que eu vou dividir um 10 se não tenho tal, né? Então dá uma pensadinha aí, que é em cima disso que vocês vão descobrir, ok? É questão de... Divida o termo anterior por 2. Então se dividir 2 por 2 vai dar quanto? 1. E aí vai pra frente. Eleva o termo anterior ao quadrado e divida por 2. O que é levar ao quadrado? Ele vezes ele. Né? No caso é 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 vai dar 2. Mas vai repetir vários números iguais. Eu sei, não tem problema. Ok? Estamos indo? Daí eu vou estar postando, que é aquilo que eu falei. Qualquer dúvida vocês vão... Ok? Só voltando no B. Tá, o que está falando aqui? Só que talvez surja alguma dúvida aqui. Multiplica o termo anterior por 3 e subtrai a 2. Você vai fazer o contrário. Em vez de você multiplicar, você vai dividir por 3. Em vez de subtrair, você vai somar. Então o 10... Eu quero saber o número que vem antes do 10. O que vem depois é só multiplicar por 3 e subtrair o resultado 2. Vai descobrir o que vem depois do 10. O que vem antes? Daí eu vou fazer o quê? Não vai usar o 3 primeiro, vai sempre a ordem. O último que se fez. No caso, se você subtraiu, você teria que subtrair. Para chegar no 10, né? O que você vai fazer? Vai somar. 10 mais 2, 12. Aí, em vez de multiplicar, você vai dividir. Dividido por 3, vai dar o resultado. Entenderam? Então para anterior, você vai inverter. Só que em vez de fazer da esquerda para direita, você vai da direita para esquerda. Em vez de subtrair, eu somo, dá 12. Em vez de multiplicar, eu divido. 12 dividido por 3, põe o valor aqui. Ok? Na sequência abaixo, classifique-as como recursivas ou não recursivas, justificando a sua resposta. Tá, na sequência abaixo, classifique-as como recursiva ou não recursiva. Tá, o que é recursiva e o que é não recursiva? Tá, recursiva. Quando a gente consegue ter um padrão, né? Por exemplo, aqui eu tenho um padrão. 20, 1, 2, 3, 4, 5. É um padrão, tá variando de 1 em 1. Então, recursiva é isso, quando tem um padrão, tá? E não recursiva, quando não existe um padrão. A gente não consegue estabelecer um padrão. Vamos colocar, suponhamos assim.
3, 3, 10, 2. Tem algum padrão aqui? De 3 pulou para 3, voltou para 10, foi para 10, voltou para 2. Não tem padrão. Então aqui a gente colocaria não recursiva. Ok? Vamos colocar aqui. Suponhamos 6, 9, 12. Ó, de 6 pulou para 9, 3. 9 pulou para 12, 3. Ou seja, tem um padrão. Então ela é recursiva. Ok? Então se tem padrão, é recursiva. Se não tem padrão, é não recursiva. É só escrever isso. Tudo bem? Atividade 3. A famosa sequência de Fibonacci e suas aplicações na arte, na natureza, no cotidiano, né? Foi um estudioso, tá? Daí ele montou um padrão matemático, bem famoso. Inclusive tem umas leituras a respeito disso, né? Tem os sites aqui embaixo, se você quiser se inteirar melhor, se aprofundar mais sobre isso, vocês podem estar acessando esses sites aqui, tá? O que ele quer saber aqui? Então, ele fez uma experiência com coelhos, tal, um casal, desse casal cruzou, teve filhos, né? E foram cruzando. O que ele quer saber, né? Forma dupla e analisa, no caso não forma dupla com vocês, né? Após a discussão, responda. Após um ano, qual seria o número de casais de coelhos? Ok? Tá, no longo de um período. Tá, daí tem isso daqui, né? Daí a gente vai considerar o quê? Aqui para ficar mais fácil para... Bom, o que vocês vão ter que pensar? Tá, olhando isso aqui, para ficar mais fácil para vocês, tá? A gente tem que pensar que cada ciclo dura um mês, tá? No caso, como a gente vai fazer a leitura disso daqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês, deixa eu pegar meu lapinho aqui, ó. Primeiro mês, aqui tem o quê? Segundo mês, aqui tem o quê? Terceiro mês, ok? Aqui, quarto mês, deixa eu apagar aqui, senão vai... Tá? E aí, sucessivamente, ok? Daí, sucessivamente, a gente vai montando isso aqui, tá bom? Daí, você vai fazendo isso aqui. Daí, até chegar no 8º mês, ok? Ó, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? Daí, eu quero saber o quê? No 8º mês, daí você tem que fazer mais 2 linhas. O que vocês vão perceber aqui? Que o primeiro casal teve quanto? 2 filhos, né? Teve 2 filhos, tá? Então pense nisso, ó. Primeiro casal, então, voltando. Eu tinha dado uma paradinha aqui. Teve um casal, daí no segundo mês, né? O que aconteceu? O segundo casal teve mais o quê? 4 filhos, ok? Daí, no 4º mês, o que aconteceu? O primeiro casal teve mais 2 filhos e o outro casal teve 1 filho. Vocês vão perceber que isso deu uma sequência? Ó, um casal, segundo mês, um casal, segundo mês foi quanto? 2 casal. Então, a partir do 3º mês, se você somar o anterior, vai dar ele. Não vai? No 4º mês, quantos casal deu? 1, 2, 3. Se você somar os 2 anteriores, 1, 2, 3, dá 3. Vamos para o próximo mês aqui embaixo. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. De onde veio esse 5? No mês anterior teve o quê? Os pais, né? Eram 3 casais mais o anterior. Então, a gente pode pensar assim, né? Que cada ciclo, a partir do 3º, é só somar com o anterior. Então, como que ficaria? 1, 1. Daí o próximo seria o quê? 2, ok? O próximo seria o quê? 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, o melhor jeito de fazer esse tipo de exercício é isso, achando uma regra de formação, e é isso que acontece a partir do 3º mês, ok? Tá? Então façam isso, aí vocês vão descobrir lá no 8º mês, se faltou as 2 linhas, sempre soma o quê? A linha anterior com a outra, que daí vocês vão conseguir o quê? Então a gente espera que vocês tenham entendido isso, né? Que a partir do 3º termo, ou seja, 3ª linha, o termo seguinte é o resultado da soma dos 2 anteriores, sempre dos 2 anteriores, né? Espero que vocês tenham entendido isso. Eu coloquei, ó, primeiro mês 1, segundo mês também é um casal. No segundo mês, o que é? 1 mais 1 vai dar quanto? 2, ok? Estão entendendo? No 3º mês, no 4º, né, na verdade, vai pegar dos 2 anteriores, 2 mais 1 vai dar 3.
No próximo, você vai pegar os dois anteriores. 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente, né? Eu fiz uma colocação errada minha aqui. Eu falei oitava linha. Não, na verdade são 12, né? Porque são 12 meses, né? Em um ano, 12 meses, né? Tem uma correção minha aqui. Então, se for fazer até a 12ª linha, sempre isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Sempre soma anterior, né? Ó, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 1 vai dar 3, 3 mais 2 vai dar 5, e assim sucessivamente, ok? E aí você tem a formação que eu preciso aqui, né? Para a resposta de vocês, ok? Então, forma dupla, após isso, responda após um ano. E aqui também a mesma coisa, escreva os 5 próximos termos da sequência bar utilizando a regra de formação de Fibonacci. Vocês vão fazer a mesma coisa, né? Eu já tenho dois valores, ó, eu vou dar só para vocês o primeiro valor. Então, na letra A, eu tenho 2, 2, qual que é o próximo número? É só somar, 2 mais 2, 4. Qual que é o próximo número? Daí soma, vou dar mais um, 4 mais 2, 6. E vai indo, só para aprender, quanto? Até preencher os espacinhos aí, ok? No próximo, cuidado com o número negativo. Lembrando, soma de dois números negativos dá negativo. Vamos pegar, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 4, primeiro valor, com menos 4. Qual que é o próximo número? Sinais iguais, soma. E conserva o sinal, menos 8. E aí você vai indo, ok? Vocês viram? Não é tão complicado, é mais um pouco de leitura. Tá? A segunda tem muitos usos e você nem imagina, ela está presente na natureza, nas artes. Pintores famosos usam muito essa para fazer a pintura, colocar as imagens no quadro. Então, nesses links vocês vão conseguir bem isso, ok? Bom, elabora uma sequência com 6 termos, anote sua regra de formação, escreva a sequência em um papel. Não, isso não precisa, tá? Essa 3.4 não precisa ser feito. Observe a frase, ok? A frase começa com a idade que Maria concluiu o quê? Depois temos mais 4 ideias. Quais seriam elas? Agora, poderia. Bom, poderia, né? Só que agora, observa a frase aqui, não precisa também fazer, tá bom? Porque é muito pessoal, tal, então não se preocupe que também não vai agregar muita coisa pra gente, tá? Pesquisa na literatura também outras situações, também não precisa, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Agora vamos para a situação de aprendizagem 5, atividade 1, tá? Encontrando expressões algébricas, tá? Vocês vão montar algumas expressões para mim. Matemática tem como jeito próprio para escrever regras de formação, de sequência, utiliza linguagem algébrica. Em especial a expressão algébrica, que nada mais é do que colocar letras para representar números. Então, no lugar de letras, eu coloco números. Então, eu tenho expressão algébrica como que? Uma formação de valores composta por letras e números, tá? Eu tenho a expressão aritmética, que é só número, e a expressão algébrica é número e letra, tá? Vocês vão preencher isso aqui para mim, tá bom? Observe a sequência, 4, 5, 6, 7, completa o quadro abaixo. Como que eu consegui o número 4? Aqui está explicando. 1 mais 3, que vai dar o 4. Na segunda posição, que é o termo 5. Como que eu consegui o termo 5? 2 mais 3. Como que eu consegui o termo 6? 3 mais 3. O 7, 4 mais 3. Estão percebendo que o número que se repete é quem? É o 3. Né? É a regra de formação dele. É sempre somando o 3 com o número anterior. Né? No caso a posição que está o termo. Primeira posição, 1 mais 3 vai dar o 4. Posição 2, 2 mais 3 vai dar 5. Eu quero saber, na quinta posição, o que vocês vão fazer? Que número que vai dar? É só fazer o quê? A quinta posição mais 3. Né? Que aí não teria errado. Daí vocês vão fazer o quê? A quinta posição mais o 3, que é o valor que está repetindo, a variável, né? Que vai dar 8. Tá? Então, só colocar 8 aqui. Então, é só preencher esse quadro que não tem erro. Daí, me deu uma expressão algébrica. O que é essa expressão algébrica? N mais 3. Sendo que o valor de N, quem que é o N? N é variável, é a posição. Tá? Então, eu coloco como N a posição. Né? Então, eu podia fazer assim. Na posição, sei lá, 30. Qual que é a minha expressão? N mais 3. Posição 30. Então, 30 mais 3... Opa, quase não saiu. Daria 33. Ok? Então, a expressão algébrica é essa. Que me forma a sequência, que me permite ter uma sequência, né, de valores. E essa é a expressão algébrica. Né? Que nós vamos voltar lá atrás, quando a gente perguntou para vocês, onde está aqui, recursivas ou não recursivas. Né? Ok?
A gente já foi explicado. Um tem lei de formação, outra não tem. Recursiva tem uma lei de formação e não recursivas não tem. É também a expressão algébrica. A recursiva tem uma expressão algébrica e a não recursiva não tem uma expressão algébrica. Ok? Após completar o quadro, faça uma análise de sequência, se a sequência é recursiva ou não recursiva. Acabei de falar sobre isso. Né? A letra A encontra o 12º e o 28º termo da sequência utilizando a expressão algébrica n mais 3. Se o n é a minha posição, 12º é a posição 12 e 28º a posição 28. Então, não tem erro. Né? Só somar. Só substituir no lugar do n a posição e somar 3. Utilizando a expressão acima, determina o centésimo termo. Também é fácil. Centésimo termo é centésima posição. Lembrando que posição é o valor de n. Tudo bem? Achou o valor de... Se tem a posição, se tem o valor de n. Só somar e acabou. Né? Ok? Aqui, o que está acontecendo com essa sequência agora aqui, nesse quadro? Né? Eu não estou somando, estou fazendo o quê? Estou multiplicando. Concordam? Então, na primeira posição, o que eu tenho? Tenho 5. Por quê? Depois pulou para o 10, pulou para o 15, pulou para o 20. Então, a variação está sendo de 5 em 5. Concorda comigo? Se a variação está sendo de 5 em 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição e multiplicar por 5. Né? Se eu pegar 5 vezes 1, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 15 vezes 3, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Ou seja, 5 vezes a posição 1 vai dar 5. 5 vezes a posição 2 vai dar 10. 5 vezes a posição 3 vai dar 15. 5 vezes a posição 4 vai dar 20. E assim sucessivamente. Daí tem uma ordem de formação. Ou seja, eu tenho a variável. Qual que é a minha variável? É 5. E qual que é o valor que eu vou usar como letra, como expressão? É o n. Então, se aqui eu fiz n mais 3, aqui eu vou fazer o quê? Né? Se eu estou trabalhando com multiplicação, em vez de somar, eu vou multiplicar. Então, é a mesma coisa que você usou aqui. Só que em vez de multiplicar, somar, eu vou multiplicar. Lembrando, aqui na soma e subtração não tem problema, o número vem primeiro, depois a letra. Desculpa, a letra vem primeiro, depois o número. Agora aqui não, primeiro o número, depois a letra. Daí aqui você coloca embaixo a fórmula no lugar da interrogação, coloca a forma de informação para mim, a expressão algébrica. Ok? Análise da sequência, quais regularidades é possível verificar. O que quer dizer isso? Qual é a regra, o que é regra de regularidade? Aqui, a regra de regularidade qual foi? 3. Né? Quer dizer o quê? Essa regra que o número da posição é o quê? É somado com 3. E aqui, qual que é a regra de regularidade? Que o número da posição é o quê com 5? Somado, multiplicado, dividido, né? Já foi falado sobre isso. Ok? Qual é a regra de formação dessa sequência? Vocês vão colocar aqui para mim. Se é 5 menos n, n vezes 5, 5 vezes n, alguma coisa assim. Vocês vão colocar para mim aqui. Como se encontraria o 20º termo? Simples, né? Se para mim encontrar o primeiro termo, eu multipliquei o 5 pelo primeiro termo, para encontrar o 10, eu multipliquei o 5 pelo segundo termo, para encontrar o 20º termo, é só pegar o 5 e fazer o que com o 20? Né? Mesma lógica. Ok? Observe as sequências 10, 15, 20, representando geometricamente. O que é isso? Com bolinhas, através de desenho, né? Primeira sequência 5 bolinhas, segunda 10 bolinhas, terceira tal. Isso variando que na coluna, né, que é o de pé, né, tem 5 bolinhas, né? Para cada posição está aumentando 5 bolinhas na coluna. Concorda comigo? Descubra qual a sua regra de formação, né? Acabei de falar, né? Qual que é a regra de formação dessa aí, né? Isso também não vai ter segredo para vocês fazerem. Então, nessa regra de formação, vocês vão explicar como se chegou no próximo valor. Posição 2, posição 3, alguma coisa a ver com somar, subtrair o 5. Dá uma pensada aí. Ok? E também descubra a posição do termo de sequência. Relaciona a posição, construa o quadro, né? Ok? A posição. E boa. Né? Desculpa, tá aqui em cima. Como você encontraria o 20º termo? Como você faria para encontrar esse 20º termo? Daí você vai fazer para minha continha aí. Ok? Formação, construir um quadro e tal. Construir o quadro seria o quê? Não tem necessidade, porque daí seria quase esse quadro. Só que em vez de multiplicar, você vai fazer outra coisa aqui. Tá bom? Eu acho que não teria necessidade de fazer isso aqui não. Tá? Pode ficar tranquilo. Observe a sequência. Circula a expressão algébrica que representa a sequência acima e explique por que fez tal escolha. Para me formar a sequência, eu fiz o quê? 3 vezes a posição menos 1? Seria essa sequência? Ou seria 3 mais n? Ou seja, 3 mais a posição, para dar isso aqui, para dar essa posição,
Lembra que no lugar de N é a posição, ou seja, no lugar do N você vai colocar, por exemplo, no primeiro aqui. Será que daria? Vamos fazer o primeiro, ver se dá certo? Daí vocês fazem o outro. Se dá certo, sorte de vocês. Vou fazer 3 vezes o valor de N menos 1. Qual a primeira posição que eu tenho? Posição 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então eu teria que ter duas bolinhas. Eu tenho duas bolinhas na posição 1? Não, eu tenho 3 bolinhas. Então essa expressão algébrica não me cabe. Então ela não serve para mim. Então você vai fazer isso com as outras expressões algébricas. Tá? Uma delas é o que vai dar a sequência de informação. Eu só substituir no N o valor. Tá bom? Faz desse jeito que eu fiz aqui. E daí feito isso, você vai escrever para mim os 7 primeiros termos dessa sequência. Eu já tenho 1, 2, 3, né? Posição. Então no 1 eu tenho 3, o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, no 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Você vê que está variando. Ok? Daí você vai colocar, já tem os valores até a terceira posição. Eu quero ver até a 17ª. Não. Isso. Tá? Você vai encontrar a bolinha que tem o quinto elemento da sequência e o 17º. Ok? Então você vai fazer duas continhas. Quantas bolinhas tem o quinto elemento, ou seja, a posição 5 vai ter quantas bolinhas, e o 17º, a posição 17, quantas bolinhas vão ter. Tá? Não precisa desenhar bolinha, tá? Você vai colocar número. E, que já tinha falado anteriormente, escrever os 7 primeiros termos da sequência. Ok? Então, por hoje a gente passou isso, né? Espero que tenha sido claro com vocês. Tá? Eu sei que vai surgir algumas dúvidas, alguma coisa. Esse vídeo está ficando um pouco longo, quase meia hora, né? Mas acho que é o melhor modo que eu encontrei para estar explicando a atividade para vocês, tá? Se caso surgir alguma dúvida, me manda no particular, tá? A gente vai tentar de um outro formato. Eu acho que esse formato ficou legal, né? Acho que deu para vocês fazerem. Eu quero que, tá, copie tudo no caderno. Por quê? Porque matemática, algumas pessoas, mas professor, eu vou imprimir. Não, porque matemática também, a teoria faz parte dela. E é importante para mim, eu vejo isso, que vocês tenham isso no caderno. A teoria também. Senão fica uma coisa muito vaga, entendeu? Mas não. Eu estou passando isso, eu estou dando 2 semanas para vocês, que 2 semanas dá tempo tranquilo para vocês estarem fazendo essa atividade. Seria sacanagem para vocês eu passasse 2 dias faz. Não, estou dando 2 semanas. É que, no caso, como se fosse o quê? Praticamente 6 aulas, 6, 7 aulas, né? Então, daria, eu faria na sala, ou seja, bem menos. Inclusive, né, eu sei que eu não quero prejudicar vocês de alguma forma, eu sei que está complicado, tem 1000 motivos para vocês, às vezes, você não tem como fazer a atividade. Por isso que eu estou dando reduzida, não está dando tudo de uma vez só, estou dando um prazo maior para vocês estarem me entregando. Lembrando, eu quero fazer só o exercício. Tá, você já perdeu praticamente 2/3 da sua nota. Tá? Se viram, porque as atividades praticamente quase respondi todas para vocês. Na verdade, o que vai me levar mais dessa atividade aqui são a parte da teoria, que é a parte escrita no caderno. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês me mandem no particular, perguntem. Falem, por favor, peço para vocês se esse formato ficou bom. Tá? Se eu falei muito depressa, professor, faz assim. Não quero ver uma carinha do senhor aparecendo, só a voz do senhor, que não é muito legal também. Tá? Daí, se vocês vão colocando a sua opinião de vocês, que pode certeza vou levar em muito consideração, né? Tá? Mas eu acho que esse formato ficou legal, tá bom? Até a próxima aula.